Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um belo empadão de palmito feito na versão vegana e esse é especial para sua ceia de Natal. Fica lindo e gostosão. Vamos para a receita? Vou começar pela massa, peneirando a farinha para que ela não fique com nenhum gruminho. Coloco sal na farinha e misturo. Como na receita não vai ovo, vou colocar um pouco de cúrcuma para deixar a massa mais amarelinha. E o segredo para deixar ela com a consistência de massa podre, no lugar da manteiga, é colocar primeiro o óleo, e pode ser ele líquido mesmo, e fazer o mesmo processo como se fosse a manteiga. Vai amassando aos poucos para que toda a farinha fique coberta com óleo, ficando uma farofinha. Esse processo vai fazer uma capinha na farinha. E aí sim, pode entrar com a água aos poucos até conseguir unir tudo. Esse processo faz com que a água não entre em contato direto com a farinha e quando assar, vai ficar com aquela mesma textura mais esfarelenta que tem na massa de empadão normal. Bem legal, né? Quando conseguir formar uma bolinha, é só envolver no plástico para não ressecar e também vou usar esse plástico depois para ajudar a abrir. Agora reserva na geladeira para o glúten descansar. Enquanto a massa descansa, vou fazer o recheio. Esquento a frigideira e coloco o azeite. Entro com a cebola e o alho picadinhos e refogo com um pouco de sal. Quando a cebola estiver macia, entro com um mix de temperos que leva cúrcuma, alecrim, curry e pimenta e deixo o tempero fritar um pouco para liberar bem os sabores. Feito isso, posso entrar com o alho poró fatiado e seguir refogando. E é sempre bom lavar o alho poró depois de fatiado, pois ele pode ter terra no meio e ninguém quer terra na comida, né? Entra com palmito, que aqui estou usando em conserva mesmo, e em cubos, que só passei um pouco na água rapidinho para tirar um pouco do gosto da conserva e vai refogando. Um pouquinho de cebolinha, que eu gosto bastante. Azeitonas, que aqui estou usando a preta, que gostamos mais aqui em casa, mas pode usar a que preferir, contanto que seja sem caroço, claro. Para dar cremosidade e unir o recheio, vou usar a misturinha de água com amido e para encontrar o ponto de cremosidade desejada, é só ir colocando água aos poucos. Quando estiver ao seu gosto, pode passar o recheio para um pote para esfriar mais rápido, se preferir. Volte para a massa e divida ela deixando um pedaço menor para fazer a tampa depois. Com a ajuda do plástico, vai abrindo bem até ficar do tamanho da forma. Lembrando que tem que deixar maior para as laterais também. Não pode ser muito fina, pois tem que aguentar o recheio, nem muito grossa para não ficar maçuda e dura. A minha forma é de 24 centímetros e essa quantidade deu direitinho. Com o auxílio do plástico, passe a massa para a forma e vai ajustando as laterais para ficarem o mais certinho e preenchido possível. E para não deixar a massa úmida, quando o recheio assar, polvilhe um pouco de farinha no fundo para ajudar a absorver os líquidos que soltarem no cozimento. Coloque o recheio já frio na massa e espalhe bem. Alise para que fique bem retinho em cima para facilitar colocar a tampa depois. Com todo o recheio colocado, abro o restante da massa do mesmo jeito que foi feito para a base, mas dessa vez ela pode ficar um pouco menor, pois não terá as laterais. Abra a massa na mesma espessura da base e coloque a massa por cima e vá apertando e arrumando as bordas para fechar bem.
Agora vem a parte divertida. Vou passar um pouco de azeite na tampa e partir para a decoração. Vou fazer uma árvore de Natal. Para o tronco, vou usar uma cebolinha. A base de um pimentão amarelo vai ser a estrela do topo e os ramos da árvore vão ser fatias de pimentão verde, começando maiores e vai diminuindo. Para as bolinhas, vou usar a pimenta biquinho e salsa crespa para base. Algumas gotinhas de creme de inhame e prontinho! Não ficou uma gracinha? Agora é só levar para assar no forno a 200 graus por 40 minutos. Prontinho! As bolinhas deram uma pegadinha de um lado, mas foi só virar e ficou tudo certo. Se preferir, pode colocar as pimentinhas depois da massa assada também, mas eu fiquei bem feliz com o resultado. A dica aqui é esperar uns 5 minutos antes de cortar para a massa e o recheio firmarem um pouco. Viu como a fatia ficou bem bonita e a massa bem assada? O recheio tá lindo também. Gostou dessa receita de empadão de palmito natalino? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários qual outra receita em clima de festa você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!